Bom, começando aqui a explicação do nosso código, da nossa API, né, que a gente criou aqui para Global Solution, a gente criou essa API para poder trabalhar, né, com o nosso projeto, né? Então, principalmente, a grosso modo, essa API faz uma conexão com o código que a gente criou em Python, que é esse daqui, que esse código ele basicamente pega os dados do INPE de queimadas, faz o processamento, manda para a API e salva no banco de dados, tá? Então, quais são esses dados do INPE? Então, são os dados de queimadas, né, que o próprio INPE disponibiliza aqui público para com foco de queimada, né, que o satélite que eles têm parceria encontra. Isso e esses dados são atualizados de 10 em 10 minutos. Então, se eu pegar um arquivo aqui de exemplo, vai ter a latitude e a longitude do foco de queimada que foi encontrado. E aí pode variar de região para região. Então, o que a gente faz em Python basicamente é o processamento desses dados e o envio para a API de Java, tá? Então, para a gente salvar no banco de dados. Eu já vou aqui rodando aqui, no caso um aqui, para vocês verem na prática. Enquanto os dados vão processando, para vocês já verem, a tabela de pontos de queimadas está vazia. Ih, já está com um aqui já que foi salvo no banco pelo Python. Mas a ideia é que ela vai ser ainda mais preenchida com os focos de queimadas, tá? Então, mas voltando aqui pro Java, a gente tem basicamente três endpoints, um para cadastro de agricultores, outro para cadastro de municípios e outro aí sim para o cadastro de pontos queimadas, que é o endpoint que a aplicação de Java tá usando, né, assim que ela termina de processar os dados. Então, mostrando um pouco mais aqui na prática, por exemplo, o cadastro de município. Então, se eu voltar aqui no banco de dados e mostrar a tabela de município, só tem um aqui, né, que é o do ponto de queimada que foi encontrado. E se eu aqui mandar um send, vai mostrar aqui o município cadastrado com sucesso. Se eu voltar aqui, tá aqui salvo o município. E aí no cadastro de agricultores, a gente cadastra, né, os agricultores que vêm via chatbot. Então aqui a gente pega informações simples, o nome, o telefone, o endereço e o município que o agricultor mora. Né? E quando a gente manda um send, caso o município não esteja, não exista na nossa base, a gente cria ele, né? Que era o caso daqui. O Juara não existia. Então, como a gente cadastrou um agricultor, né, de Juara, a gente cadastrou ele e também cadastrou o município. E aí o F do município, se vocês repararem, ele não foi disponibilizado aqui na resposta do JSON. Então a gente usa uma API externa para consultar a UF de acordo com o município. E aí do cadastro de focos de queimadas, que é basicamente nesse formato aqui que está sendo enviado pelo Python, que já deve ter dado certo, deu sim. No caso, só conseguiu encontrar um foco de queimada mais recente. Vamos até já validar isso mesmo. Provavelmente, pelo jeito, o arquivo mais recente só tem um foco de queimada. Só tem o mesmo. Se tivesse mais, ia ser processado. Mas é isso. Então, quando tem vários focos de queimada, ele processa todos, manda uma requisição JSON para a API e ela é salva no banco de dados. No caso aqui, como só teve um foco, então só teve um ponto de queimado cadastrado. Mas se tivesse mais, ia ser salvo. Então aqui tá com. Acho que com esse aqui mostra um pouquinho melhor. Né? Então mostra a data da queimada, a intensidade, a latitude e a longitude do. Tá nome aqui errado, né? Longitude de agricultor, mas é a longitude de queimada. O ID e o município de onde está, né? No caso tá no Dom Eliseu, esse ponto de queimada. Ah, basicamente é isso. E aí com esses dados na base, a gente faz uma verificação para saber se aqui na alerta acho que na alerta service para poder fazer a validação se existe algum foco de queimada, né, próximo do agricultor, né, recente no caso, né? Então nesse caso, como a gente tem aqui na base o agricultor que é de Juara, se esse ponto de queimada tivesse em Juara também, mas no caso está em Dom Eliseu, se batessem, né, os municípios se estivessem próximo, né, se a queimada estivesse acontecendo próximo do agricultor cadastrado na base, aí a gente mandaria um alerta via chatbot
pro agricultor, né? Então a gente criou uma rotina também aqui na API para poder fazer essa verificação acho que a cada 1 hora, não lembro agora o certo, mas de tempos em tempos para poder fazer essa validação, saber se existem focos de queimada e aí envia um alerta pro agricultor, que está mais ou menos mostrando aqui rapidinho, que seria mais ou menos nesse padrão aqui, né? Então informando que tenha queimada para ele se prevenir. Então foi isso. Obrigado por acompanhar até aqui.